Ei pessoal, tudo bem? Meu nome é Ellen e nosso grupo é composto pelas alunas Eliesa, Yasmin, Inês, Jordânia, Larissa Guadalupe, Larissa Sotério e Letícia. E nós vamos falar sobre os transtornos somatoformes. Então vamos lá, né? O que seriam esses transtornos? Os transtornos psicológicos, de uma forma geral, eles estão descritos em um manual que guia o diagnóstico dos profissionais de saúde. E nesse manual, o transtorno somatoforme ele é definido como aparecimento de sintomas físicos, sem uma base médica contestável. Em outras palavras, nada mais é do que a sensação de diversos sinais físicos crônicos, por exemplo, acidez no estômago, dor de cabeça, coração acelerado, coceiras pelo corpo. Só que tudo isso sem a presença de uma condição médica que explica o sintoma. Então, nesse sentido, não tem como fechar um diagnóstico médico, já que não existe uma origem orgânica do problema. E essa doença, assim como outras, ela envolve somatização, que seria a manifestação de fatores mentais na forma de sintomas físicos, o que dificulta muito um diagnóstico médico. Meu nome é Larissa Sotério e eu vou estar falando um pouquinho sobre os tipos de transtorno somatoforme. Porque assim como os outros transtornos psicológicos, o somatoforme também apresenta variedades distintas que impactam a vida dos pacientes. O primeiro que eu vou falar é o transtorno hipocondríaco. O transtorno hipocondríaco ele é um dos mais estudados, dentro da psicopatologia, e ele tem como os principais sintomas a preocupação ou medo de desenvolver doenças graves de forma rápida e progressiva. Então, assim, é esperado que o paciente tenha pensamentos catastróficos em relação à sua saúde. Um exemplo é que, às vezes, uma simples dor de cabeça, a pessoa pode supor que é portadora de algum fenômeno incomum e grave que vai alterar sua qualidade de vida ou mesmo levar à morte. Por isso, o processo de diagnóstico é longo e demanda um acompanhamento multidisciplinar. No transtorno dismórfico corporal, ele é relacionado às pressões sociais e estéticas, que provocam impactos significativos na saúde mental da população. Muitas pessoas com relações conflituosas com sua autoimagem podem desenvolver o transtorno dismórfico corporal e dificultar sua relação saudável com seu corpo. Esse transtorno ele tem sinais, mas com aumento de falhas imperceptíveis ou mesmo visualização do corpo maior ou menor do que ele realmente é. Ainda é comum encontrar pacientes que se fixam em detalhes como rugas, cabelo, ou até mesmo o formato dos olhos, imaginando imperfeições que não existem. No transtorno doloroso somatoforme persistente, nele acontece que as pessoas elas com dores crônicas têm diagnósticos inconclusivos, sendo impossível relacionar uma causa para o seu problema. Isso pode ser um sinal de desenvolvimento do transtorno, que persistente tem como queixa predominante uma dor grave e angustiante. E a falta de um diagnóstico médico pode aumentar o estresse relacionado à dor e dificultar o tratamento, já que poucas pessoas relacionam dores físicas a fatores psicológicos. Para tanto, é fundamental explicar para o paciente a existência do tratamento e utilizar técnicas para auxiliá-lo a lidar com a origem das dores. Já no transtorno neurovegetativo somatoforme, ocorre quando a pessoa atribui os sintomas a um problema somático de alguns dos sistemas neurovegetativos, como cardiovascular, gastrointestinal, respiratório e urogenital. E problemas como palpitações, transpiração, ondas de calor são identificadas com hiperfuncionamento do sistema neurovegetativo. E além disso, o paciente pode apresentar queixas inespecíficas, como sofrimento em si, sensações de queimação e peso no corpo ou aperto no peito, podendo inclusive se relacionar com o transtorno depressivo persistente. No transtorno de conversão, ele ocorre quando as pessoas têm sintomas neurológicos que não podem ser rastreados por uma causa médica. Os pacientes podem ter sintomas como paralisia, cegueira, perda de audição, perda de sensibilidade ou dormência. O estresse geralmente faz com que os sintomas do transtorno de conversão piorem. Por último, o transtorno somatoforme não especificado, que é quando as pessoas
com esse tipo de transtorno podem ter condições que têm características de outros transtornos somatoformes, mas elas não preenchem todos os critérios para qualquer outro diagnóstico. Condições que se enquadram nessa categoria incluem pseudociese, que essa é a crença equivocada de estar grávida com base em outros sinais de gravidez, incluindo expansão do abdômen, sentir dores de parto, náuseas, mudanças nas mamas, movimento fetal e acessão do período menstrual. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jordânia Gonzaga e eu vou estar falando para vocês qual é a diferença entre transtorno somatoforme e somatização. Transtorno somatoforme é a mesma coisa que a somatização, certo? Mas, na verdade, embora tenham sintomas muito parecidos, os dois acontecimentos têm origens e bases diferentes dentro dos estudos da psicologia e da psiquiatria. O transtorno somatoforme não apresenta nenhuma origem orgânica, isto é, impossível de ter um diagnóstico médico finalizado. Isso acontece porque a patologia orgânica não é real. Os sintomas são gerados pela própria angústia, pensamentos automáticos e crenças que o paciente tem. Nesse sentido, é comum encontrar pessoas que trazem um histórico de busca médica por alguma explicação, associada à frustração de não ter encontrado nenhum diagnóstico para os seus sintomas físicos, até recorrem à psicoterapia. Por outro lado, a somatização é uma associação entre sintomas físicos e emocionais, apresentando uma patologia orgânica, ou seja, os transtornos psicossomáticos geram um dano no sistema fisiológico da pessoa, como a gastrite, por exemplo, sendo possível criar um diagnóstico médico finalizado. É por isso que muitas vezes os pacientes com transtornos psicossomáticos não buscam a psicoterapia, já que é possível identificar a origem orgânica do problema antes mesmo de pensar que os sintomas, na verdade, eles surgem de movimentos psíquicos, como o estresse, a ansiedade e depressão. Boa noite, gente. Meu nome é Letícia, eu faço parte do grupo 1 e eu vou falar quais são as principais causas. Assim como qualquer transtorno, seja de ordem física ou de ordem emocional, o somatoforme tem causas importantes que impactam o dia a dia dos pacientes. Via de regra, existem 2 fatores mais frequentes que dão início ao transtorno. O primeiro é a defesa subconsciente contra o estresse e o segundo é o pensamento catastrófico. No primeiro caso, o paciente cria estratégias disfuncionais de luta contra situações estressantes, ocasionando consequências físicas no corpo que não podem ser estudadas pelos diagnósticos médicos. Por outro lado, o segundo caso aprofunda-se no desenvolvimento cognitivo e emocional desse cliente. Aqui, ele cria uma série de pensamentos automáticos associados com a disfunção cognitiva catastrófica, que tendem a aumentar a dificuldade das situações e ou ter pensamentos e sentimentos mais relacionados ao pior cenário possível. Por isso, o diagnóstico deve ser feito em conjunto com psiquiatras para garantir um bom acolhimento. A pessoa com transtornos de sintomas somáticos fica preocupada com seus sintomas físicos, sobretudo com a gravidade que podem ter. Para essas pessoas, as preocupações quanto à saúde são geralmente o foco principal da vida e às vezes elas não conseguem pensar em mais nada. Boa noite, gente. Meu nome é Yasmin, eu sou do 4º período do técnico em enfermagem. Eu vou explicar para vocês a caracterização do transtorno de sintomas somáticos. Bom, anteriormente eles eram conhecidos como somatoformes e são caracterizados por um ou mais sintomas somáticos acompanhados por pensamentos excessivos, sentimentos e atitudes em relação aos sintomas somáticos, com procura significativa de atenção médica, em particular em departamentos de emergências. Os termos somatização e transtorno somatoforme têm sido evitados, pois são considerados por muitos autores como pejorativos e imprimem um rótulo nos pacientes, devendo ser evitados. A característica comum dos transtornos somatoformes é a presença de sintomas físicos que sugerem uma condição médica geral, daí o termo somatoforme.
porém não são completamente explicados por uma condição médica geral, pelos efeitos diretos de uma substância ou por um transtorno mental. No caso, outro tipo, por exemplo, o transtorno de pânico. Os sintomas devem causar sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes. Em comparação com os transtornos factícios e a simulação, os sintomas físicos não são intencionais. Eles não estão sob controle voluntário. Os transtornos somatoformes diferem dos fatores psicológicos que afetam a condição médica, na medida em que não existe uma condição médica geral diagnosticável que explique plenamente os sintomas físicos. O agrupamento desses transtornos em uma única seção fundamenta-se mais na utilidade clínica, como a necessidade de excluir condições médicas gerais ocultas ou etiológicas induzidas por substâncias para os sintomas físicos, do que em premissas envolvendo uma etiologia ou mecanismo em comum. Esses transtornos são encontrados com frequência nos contextos médicos gerais. Essa é a caracterização dos transtornos somatoformes. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Inês Cristina e vim falar sobre quais são os critérios de diagnóstico do transtorno somatoformes. A característica essencial do transtorno somatoforme indiferenciado é uma ou mais queixas físicas, critério A, que persistem por 6 meses ou mais, critério D. As queixas mais frequentes são fadiga crônica, perda do apetite ou sintomas gastrointestinais ou geniturinários. Os transtornos somatoformes, devido à sua natureza e apresentação, têm consistentemente tido diagnósticos difíceis de serem realizados com alguma certeza, mesmo depois de várias visitas com o mesmo médico de atenção primária. É, portanto, um diagnóstico desafiador dentro dos limites ocupados de uma breve visita ao DE. Para pacientes com sintomas funcionais, a estratégia de buscar uma causa médica com procedimentos diagnósticos invasivos, cirurgias desnecessárias e medicamentos mal direcionados pode ser fatal, e os custos injustificados dessas medidas pioram a situação. O TSS é tipicamente mais comum em mulheres de baixo nível socioeconômico, que apresentam entre 20 e 30 anos de idade, com alta incidência de comorbidades como ansiedade ou depressão. O diagnóstico de TSS é realizado quando existem queixas persistentes e clinicamente significativas, acompanhadas por excessivas e desproporcionais preocupações, pensamentos, sentimentos e comportamentos relacionados à saúde em relação a esses sintomas. Os critérios diagnósticos pelo DCMV para TSS são os seguintes, sendo um ou mais sintomas somáticos que causam sofrimento ou prejuízo psicossocial, pensamentos, sentimentos ou comportamentos excessivos associados aos sintomas somáticos, conforme demonstrado por um ou mais dos seguintes sintomas: pensamentos persistentes sobre a gravidade dos sintomas, ansiedade severa e persistente sobre os sintomas ou saúde geral, tempo e energia dedicados aos sintomas ou preocupação com a saúde excessivos. O diagnóstico é feito por exclusão, ou seja, apenas quando todas as causas orgânicas prováveis são descartadas. Pode-se tentar o diagnóstico de um transtorno somatoforme. Os critérios segundo o DCM e história de muitas queixas físicas com início dos 30 anos, ocorrendo ao longo de vários anos e resultando em busca de tratamento constante ou prejuízos significativos. Sintomas individuais ocorrendo em qualquer momento. 4 sintomas de dor relacionados a locais ou funções diferentes. 2 sintomas gastrointestinais, além de dor. 1 sintoma sexual, além de dor. 1 sintoma pseudoneurológico, além de dor. Após a investigação apropriada, cada um dos sintomas não pode ser completamente explicado ou por uma conhecida condição médica geral, nem com efeitos diretos de uma substância ou quando há uma condição médica relacionada. As queixas físicas e prejuízos são excessivos, baseando-se no que seria esperado a partir da história, exame físico ou achados laboratoriais.
Boa noite, gente. Meu nome é Eliesa e eu vou falar quais são os sintomas. Os sintomas incluem como dores em membros ou articulações, cefaleia, dores torácicas, tontura, sensação de perca de energia, lombalgia. Uma forma mais branda do TCC pode se manifestar em um interesse exagerado na função do corpo e na saúde. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Larissa e hoje eu vou estar falando sobre o manejo do transtorno somatoformes. O sucesso ou fracasso do manejo de um paciente com TSS no DE depende da capacidade de estabelecer uma relação com o paciente. Os pacientes com esses distúrbios podem ser mais desafiadores para cuidar do que aqueles com a maioria de outros transtornos psiquiátricos. Portanto, conhecimento médico e atitudes são fundamentais. É importante construir e manter o vínculo com o paciente com TSS, ouvindo atentamente e encorajando-o para descrever os seus sintomas. Depois de desenvolver um bom relacionamento, deve-se legitimar as queixas dos pacientes e depois limitar as investigações diagnósticas para abordar apenas achados específicos com base em uma história cuidadosa e exame físico. Deve-se evitar confrontar ou desafiar o paciente com TSS. Em vez disso, concordar que existe um problema e trabalhar com o paciente para formular um plano de cuidado e encaminhamento. A prioridade é ouvir o paciente comunicar uma compreensão de que ele esteja sentindo a extensão do comprometimento funcional que ele está experimentando. O sofrimento de um fenômeno subjetivo é, nesse sentido, o genuíno nesse caso. É apropriado legitimar os sintomas do paciente, em seguida tentar caracterizar o diagnóstico de TSS, explicando para o paciente o que pode ajudar a construir uma aliança terapêutica com ele. Os esforços terapêuticos incluem a terapia cognitiva, técnicas, psicoterapia e, em alguns casos, utilização de medicamentos psicotrópicos. Se um diagnóstico de TSS é seriamente considerado pelos emergentistas, esses pacientes precisarão de atenção primária e posteriormente de consulta psiquiátrica para avaliação e manejo. Os pacientes devem ser informados a respeito de que os diagnósticos que representam uma ameaça grave na vida foram descartados no DE e que novos testes de exames adicionais e medicamentos não são indicados nesse momento. Também é apropriado salientar que os cuidados contínuos e a reavaliação periódica são indicados, embora não no DE. Pacientes com ansiedade ou depressão devem receber consulta psiquiátrica e encaminhamento, especialmente quando se apresentam com descompensação aguda dos sintomas.